Bom, pessoal, vamos começar. Começou a gravação. Deixa eu ver o pessoal que está aqui na sala. Tá o Pedro, o Alex, a Ana, Camille, Caroline, Sibeli, Daniel, Duda, Gabriel Barbosa, Martins, Negrão, Germinal, Guilherme Watts, Isabela, José. A turma de vocês também é bem grandinha, né? Vocês são em quantos? Em 40 alunos? 38. A última turma também. A última turma também era bem grande. Do ensino médio. As primeiras turmas que eu dei aula eram menores. Aí foi aumentando. O tempo foi aumentando as turmas. Tá chegando bastante gente. Pessoal, vamos lá então. De sexta-feira, na semana A, eu vou trabalhar com vocês instrumentação industrial, tá? Também é uma disciplina muito ligada à parte não mais à indústria do que a realidade de vocês. E vocês vão começar a dar nó na cabeça de vocês. Porque instrumentação e SR, elas na verdade são complementares, tá? Uma depende da outra. Então, eu vou começar a falar conteúdo que vocês vão se confundir. Se a gente está em SR, se está em instrumentação, é, por causa que, na verdade, os equipamentos da instrumentação são utilizados em sistemas de controle, também em robótica, né? Então, acaba parecendo uma coisa só, né? E no dia a dia acaba trabalhando junto. Então, muitas vezes não há essa separação que nem a gente faz na escola, tá? Mas a disciplina de instrumentação industrial ela tem o foco, tá? De estudar equipamentos de medição, tá? Então, assim, a instrumentação em si ela cuida da parte de medição, de projetar equipamentos de medição, de manutenção, tá? Nessa disciplina a gente vai ver basicamente as quatro principais variáveis que são medidas dentro de uma empresa, tá? E os equipamentos que são fabricados para essa medição, né? Que são equipamentos voltados para medição de pressão, de temperatura, vazão, tá? E nível, tá? Que são as quatro variáveis básicas que tem na maioria das indústrias. Tudo bem? Tranquilo, Felipe. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu tirar minha carona aqui, gordo. Antes de eu começar o conteúdo com vocês aqui, deixa eu já mostrar lá no compartilhar minha tela. Eu vou mostrar para vocês. Beleza, então estou enxergando tela infinita. Se estiver enxergando tela infinita é porque vocês estão vendo minha tela. Ok. Obrigado, Mel, Isabela, Vitor. Então tá, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, lá no Moodle, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Tan, tan, tan. Moodle, vamos no Moodle. Ok. Então, pessoal, aqui no Moodle, ó, já deixei aqui 19 de março, introdução de né? Que a gente vai trabalhar sempre na semana A por enquanto, tá? E já deixei já o link da apostila, tá? E aí eu vou tentar sempre toda aula nossa de instrumentação fazer igual a gente está fazendo SR. Não, não vou passar atividade na semana que a gente não tem aula, somente só vou passar atividade na semana A, né? Então, então essas listas elas só vêm na semana A, ok? Não vai vir na semana B. Então eu sempre vou passar uma listinha, por quê?
Para a SR também serve essa informação, tá? Porque a presença de vocês pode ser, a presença pode ser pela participação na aula, tudo bem? Que vocês estão fazendo, então a aula fica gravada, depois eu pego a relação de nomes de vocês que estão aí que estão aí na webconferência, e aí eu coloco presença para vocês, tá? E a presença pode vir também através da realização das atividades, né? E as atividades aqui, elas valem nota, né? Então, eu vou sempre buscar ligar com a semana que a gente está estudando uma listinha de atividade para fazer, tá? E sempre deixo já o local, tá? Para inserir a atividade aqui, ó, tá? Esse primeiro ícone, pessoal, ele vai ser utilizado durante todo o curso, tá? Esse primeiro ícone. Esse primeiro ícone aqui é a apostila de instrumentação que eu deixei para vocês, tá? Eu até peço que vocês tentem abaixar ela, tá? Então você vai vir aqui, ó, clicar nela. Olha lá, você já tem visualização aqui do material, né? E aí você tem a opção de baixar a apostila, tá? Olha lá, o meu já está baixando aqui. Deixa eu cancelar, eu já tenho ela. Então, deixei esse link para vocês abaixarem. Essa apostila aqui, ela vai ser utilizada para todo o curso, tá? Ela tem conteúdo para o curso inteiro. Então, vocês podem estar baixando ela no computador de vocês, que a gente vai usar nas próximas aulas aí. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Deixa eu abrir essa apostila. E já vou. Deixa eu procurar o sketchbook. Ok. Pessoal, só uma informação em relação à questão de notas, tá? É, então, as notas vão ser através dos questionários, tá? Essa disciplina, por enquanto, não há simulação, tá? Por enquanto, tá? Eu estou com a ideia de mudar a estrutura dela e, e começar a incluir simulação de equipamentos de medição, tá? Principalmente através do Tinkercad, né? Aquele programa que eu mostrei para vocês ontem, né? Então, eu estou pensando nisso, só que eu não parei ainda para montar a grade, né? Como que seria, mas tenho vontade de fazer simulações com o Tinkercad, né? Eu acho que o Lucas vai trabalhar com vocês em microcontroladores, tá? Mas por enquanto não há simulações. Então, assim, vai ser através de questionário. Questionário não faça no Word, tá? Diga não ao Word. Mesma coisa que eu tinha dito lá em SR. E façam na mão, né? A grande mãozinha de vocês aí. Vamos calejá-la um pouco na mãe, tá? Na mão, né? Então, pessoal, vocês façam no caderno e aí vocês tirem foto e posta lá para mim, tá? E aí a nota vai ser o quê? A quantidade de entregue dividido pela quantidade passada, né? Então, se você fez tudo, você tem 10, né? Se você fez, né? Sem ser no Word, tá? Se fazer no Word não tem 10, não. Então, quantidade de entregue dividido pela quantidade passada, você tem 10. E é claro, né? Lembrando que, assim, né, quando a pessoa erra, normalmente eu não desconto nota, tá? Mas eu sei que vocês acabam trocando informação entre vocês, não vejo problema nenhum nisso, tá? Mas faça atividade, faça questionar no caderno certinho, tudo mais, sem problema,
tá? Então, a quantidade menor de entrega em relação à passada vai sendo a nota menor aí. Tudo bem? É isso. Deixa eu ver. A sigla da instrumentação em redes industriais é IRE, tá? E essa disciplina é o que eu tive contato dentro da indústria, tá? Quando eu trabalhei dentro da indústria, eu trabalhei na área de instrumentação industrial, tá? É, instrumentação em redes industriais, né? Então, assim, a gente era considerado instrumentista, mas nós tínhamos contato direto com redes industriais também, porque os equipamentos utilizavam desse tipo de comunicação. Então, o padrão lá era Profibus DP, PA, rede ASI, tá? E tinha também analógica, 4 a 20 mA na caldeira, porque o pessoal que fabricou a caldeira, para o tubulão da caldeira, tinha colocado essa tecnologia porque eles não confiam na Profibus, tá? E eu acho certo mesmo. Ai, ai, eles não estão errados. Mas fora da caldeira, toda a indústria era utilizada com comunicação digital. Porque o problema da comunicação digital é que ela é 0 e 1, né? Então todas essas redes que eu falei para vocês, eu sei que vocês não conhecem, né? Profibus DP, PA, ASI, né? São redes digitais, né? Quem tem TV digital em casa sabe, ou funciona ou não funciona, né? Então é assim também agora, apesar que se você pega pela internet, você pega Netflix, você pega Prime, já está mais modernizado, né? Conforme a velocidade de comunicação, você consegue a imagem, você vê que ela acaba deteriorando, né? Mas, por exemplo, as parabólicas digitais, não. Parabólica digital, se perde comunicação, já era, né? Ou imagem total ou nada. Mas beleza. Então aqui é a nossa apostila, tá? Então, pessoal, a instrumentação industrial, tá? Ela, ela auxilia, tá? No controle na fabricação de produtos, tudo bem? E em várias áreas de atuação, tá? Petróleo, produtos alimentícios, tá? Indústria de papel e celulose. No meu caso, trabalhava numa usina de açúcar e álcool, tá? Então, em várias indústrias de transformação, é utilizado equipamentos da área de instrumentação, tá? E a instrumentação, ela foca em medir, tá? O que ela quer? Ela quer medir variáveis, né? Ela quer medir variáveis de processo, variáveis físicas, né? Variáveis, ou também a gente pode chamar de grandezas físicas, né? Porque ela se importa com essa medição, né? Para que haja um padrão, né? Quem faz se você for fazer uma receita, normalmente quando você vai pegar lá, tem lá 150 gramas de farinha, não é? Tem que ter 2 ovos. Então, assim, se você for fazer uma receita, tem a quantidade certa de ingredientes. E a gente, para pegar essa quantidade de farinha, a gente utiliza um padrão, né? Um padrão. Seja. Então, assim, a gente pega um copo, a gente pega um, um copo marcado com medição, mas a gente faz uma forma de conseguir obter as 150 gramas, tá? E a indústria é igual uma fábrica, é igual você fazer bolo em casa, vamos falar assim. A indústria, para fazer o papel, para fazer o petróleo, produtos alimentícios, né, tudo tem a dosagem correta, né, para fazer isso. Então, você precisa de equipamentos que realizem essa medição, né? Então, a instrumentação se preocupa na medição das grandezas físicas, tá? Nesses processos. Então, assim, quais são os objetivos principais da
instrumentação, tá? O objetivo é melhorar a qualidade do produto, tá? Então, devido à instrumentação, você consegue garantir a qualidade devido à realização da medição ali, tá? Aumentar a quantidade produzida, tá? Manter a segurança e melhora do meio ambiente, tá? Então, por exemplo, é normal você ter, por exemplo, na chaminé de uma caldeira, tá? Você ter um medidor aqui, um medidor da qualidade do ar, que está verificando o ar aqui, para saber quais são os gases que estão sendo emitidos pela chaminé da caldeira, né? E aí, o que acontece? Esse sensor está ligado com o sistema de lavagem de gases, né? Esse sistema de lavagem de gases, ele injeta água aqui, né? Então, você acaba aplicando instrumentação também para a melhora do meio ambiente, né? Para a questão de segurança, tá? Então, por exemplo, você tem um tanque que está que ele tem que ficar sob uma pressão aqui interna de vamos falar assim, vamos falar que ele tem que ficar interna de 60 graus, de 60 kg, né? Uma pressão interna de 60 kg/força por centímetro quadrado. Só que se esse tanque chegar, né, vamos falar assim, que o risco desse tanque fosse chegar em 80 kg, 80 kg/força, né? Não pode chegar. Então, o que você faz? Você instala, por exemplo, uma válvula de escape. Você instala uma válvula de escape, uma válvula aqui de segurança, né? Uma válvula de segurança, que ela aciona quando chegar em 65, por exemplo, né? Chegou em 65 kg/força por centímetro quadrado. Essa válvula de segurança, né? Ela abre para quê? Para evitar chegar nos 80, que é o risco de explodir esse tanque. Então, assim, ela também pode ser aplicada na questão da segurança, né, os equipamentos, né. Apesar da gente estar falando de medição, válvulas também entram no estudo da instrumentação, tá? E você tem a regulagem, por exemplo, essa válvula aqui de segurança, você tem a regulagem para ela atuar com 65 quilos, né? Então isso exige uma calibração, e calibração faz parte da área de instrumentação, né? Calibrar os equipamentos, tá? Aumentar a quantidade produzida, né? De produtos também, acaba auxiliando aí. E a qualidade do produto. Qualidade do produto, porque você consegue ter a informação correta do que está acontecendo, tá? Então, assim, vamos lá. Então, acontece, no princípio da era industrial, pessoal, o pessoal atingiu os objetivos através do controle manual, tá? Dessas variáveis, porque utilizava-se equipamentos simples, tá? Como manômetro, termômetro, válvulas, tá? E era suficiente. Por quê? Porque não tinha uma demanda grande, não havia demanda, né? Então, assim, como não havia uma grande demanda, né, era suficiente os equipamentos simples para a produção, né? Só que com o tempo a instrumentação foi se sofisticando, foi melhorando. Por quê? Porque foi exigindo maior automação, né? Foi exigindo maior automação dos processos, né? E aí ocorreu o quê? A centralização do monitoramento das variáveis em uma única sala, né? E aí já está ligado com, você vê a ligação com o SR, que devido a essa automação, essa melhora, acaba liberando os operadores, né, da atuação física direta no processo, tá? Essa centralização, pessoal, ela passou por várias tecnologias. Então, por exemplo, a primeira tecnologia utilizada para essa centralização, que acontecia antigamente, não sei se você já viu uns vídeos antigos, que o pessoal tinha uma sala e vários equipamentos na parede, né? Às vezes nesse filme de Guerra nas Estrelas tem isso, né?
vários computadores, e aí aquele monte de informação, um monte de reloginho na parede e tal. Então, realmente, no início da era industrial, era assim, né? Era assim, você enviava toda a informação para uma sala de controle e ficava o cara lá e o cara tinha que ficar de olho em todos os equipamentos que chegavam para ele, né? Então ele cuidava daquela sala, tá? Isso daqui foi devido à instrumentação analógica, tá? Você antes da instrumentação analógica, a gente tinha instrumentação pneumática, tá? Pneumática e hidráulica, tá? Em que a comunicação entre os equipamentos, não, desculpa, a primeira de todas foi mecânica, tá? Então mecânica era mais, você não tinha como transmitir informação a uma longa distância. Depois veio a pneumática e hidráulica, você conseguia transmitir a uma distância maior, tá? E até interligar aí equipamentos para controle. Mas a analógica permitiu que você transmitisse uma distância maior. Então aqui uma distância menor, tá? Aqui menor ainda, então o equipamento tinha que estar tudo um perto do outro aqui na transmissão mecânica. E aqui a analógica conseguiu uma distância maior já, tá? E hoje a gente está na era digital, né? De analógica a gente já está na comunicação digital, tá? Então na digital, o que acontece? Em vez da gente ter uma sala com vários computadores, com várias máquinas, né? A gente tem uma sala ainda, só que aqui dentro da sala tem um computadorzinho e o cara fica olhando só o computadorzinho, né? E aí já melhorou bastante em questão como era antigamente, porque antigamente o cara tinha que olhar somente várias máquinas aqui e tinha que saber de onde que era aquela informação. Pelo computador, a gente utiliza um programa supervisório. Então, o programa supervisório, você tem o desenho dos tanques, você tem desenho das malhas de controle, como que eles estão ligados, né? Então, a pessoa que está olhando o processo pelo computador, né, ela consegue visualizar melhor o que está acontecendo no sistema. Ela sabe de qual região que é aqueles dados que ela está lendo, né? Então, assim, aparece o desenho do local e aparece as informações, né? Aparece a numeração aqui relacionada àquele equipamento. Então, o tiozinho aqui na frente do computador trabalha bem melhor, não é? Então, a digital facilitou, né? E aí há essa melhora de qualidade do produto e quantidade produzida, porque você consegue uma melhor visualização de todo o sistema, né? De tudo aquilo que está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver. Tá. Então, pessoal, a instrumentação ela é aplicada em processos contínuos e pateladas, tá? Processos contínuos e descontínuos. Processo contínuo é aquele um que você tem a entrada da matéria-prima de forma constante, tá? Você tem a matéria-prima, ela entra de forma constante, tá? E ela entra no seu processo e ela sai de forma constante também. Então, por exemplo, numa caldeira você entra com água e ela não para a sua produção, né? E aí do outro lado sai vapor de forma constante. Não há uma parada. Então sempre tem que ter alimentação de água aqui na entrada, né? E aí vai ter saída de vapor direto, né? E o processo de descontínuo batelado é aquele um que, é, como fala, você tem que entrar com a matéria-prima, fazer o seu procedimento e aí depois que sair a matéria acabada, você entra com uma nova quantidade de matéria-prima, tá? Bom, eu acho que eu dei esse exemplo na aula passada, né? Questão, por exemplo, você é uma fábrica de bolo, né? Então você tem um forno, você entra com a matéria-prima que é a farinha, que é os ingredientes, e aí
você entra no processo de fabricação, que daí você começa a misturar os ingredientes, faz o seu bolo depois que a sua terminou. Então, o produto acabado é o bolo, matéria-prima são os ingredientes que você usou. E o que está acontecendo no meio é o processo. Mas você não tem uma produção constante. Então, assim, para você fazer mais um bolo, você tem que desocupar o teu forno. Então você inicia novamente toda a matéria-prima, faz a mistura novamente, coloca no forno e aí depois sai o bolo. É mais ou menos isso. Tá? A batelada é um processo que você tem que parar de colocar matéria-prima, tá? Para que você dê continuidade ao seu procedimento, ao seu processo aí. Tá? E aqui essa parte aqui, pessoal, ela tá ligada, deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, quando a gente começa a falar aqui, ó, que deve manter as variáveis próximas do valor desejado, né, que compara o valor de uma variável do processo com o valor desejado, né, e toma uma atitude de correção, isso daqui é SR, tá? Sem intervenção do operador, isso daqui a gente está vendo em SR, né? Só que você vê que os equipamentos estão relacionados a como fala, a essa comparação, né? A correção que é necessário fazer e a medição, tá? Então, dentro de SR, dentro de um sistema de controle, tá? A instrumentação ela ocupa três espaços, tá? Principais aí. Ela ocupa os equipamentos, tá? Então vamos lá. Isso daqui a gente está estudando em SR, tá? Mas os equipamentos de IRI, eles estão na unidade de medição, eles estão na unidade de controle, tá? Eles estão nos elementos finais de controle, tudo bem? Então, assim, a malha de controle, isso daqui é chamado malha de controle fechado, quando você tem esses três equipamentos, unidade de medição, aqui falando do ponto de vista de instrumentação, quando for em SR, eu vou falar sobre, quando eu falar malha fechada em SR, né, eu vou estar falando, é a mesma coisa, eu não tem diferença nenhuma, mas eu vou falar sobre a questão da realimentação do sinal, tá? Vou explicar a questão da realimentação, que já faz parte aqui dessa marinha, mas eu vou explicar lá em SR. Mas aqui para IRI, uma malha fechada é o que tem esses três equipamentos, tá? Elemento final de controle, unidade de medição e unidade de controle. Se faltar um desses tipos de um desses equipamentos, tá? Você tem a malha aberta, tá? Por quê? Porque não existe aqui a realimentação do sinal, tá? Então, se faltar um dos equipamentos aqui, você tem malha aberta e você não tem um controle sobre o seu processo. Você pode ter somente, por exemplo, aqui nesse exemplo, observação. Tá? Você não tem uma atuação direta aqui. Tá? Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Classe de instrumentos, pessoal. Então, assim, você, essa classe de instrumentos, tá? Ela está relacionada com a função que o equipamento desempenha, tá? Então, por exemplo, a gente tem equipamentos que são indicadores, né? Normalmente eles são compostos de um ponteiro, você vê um ponteirinho aqui, e uma escala graduada, tá? E aí ele faz a indicação da sua variável. A gente tem também os indicadores digitais, né? E aí os números são as barrinhas aqui que fazem a indicação, que nem relógio digital, tá? Ou pode ser barra gráfica também, né? Tem equipamentos que vão ter barra gráficas. Por exemplo, medição de nível tem umas barras que vão girando e aí vão indicando qual que é a altura do líquido, tá? Outra classe que a gente tem também são os registradores, tá? Então, são aqueles equipamentos antigos, tá? Que são utilizados desde antigamente, que tem
a agulhinha aqui, ó, e vai registrando a informação da variável, o que está acontecendo no sistema, tá? Entra na classe de registrador também, totalizadores, tá? Totalizadores entra nessa classe também. O que são totalizadores? São equipamentos que registram a quantidade que já passou por um determinado equipamento, tá? Então, por exemplo, na sua casa, você tem um medidor de água, certo? Esse medidor de água, você vê que deixa eu dar vou chamar aqui um zoom aqui, tá? Você vê que ele tem umas bolinhas menores com os ponteirinhos, tá? E aí ele tem uma barra maior, né? E aí aqui tem um valor numérico, que é a quantidade de líquido que já passou. Então acontece, na parte menorzinha aqui, ele está indicando uma vazão instantânea, né? Ele está indicando o que está passando naquele momento, né? O que está passando, vazão do que está passando. E aqui, ó, é onde o cara que trabalha para essa Sabesp pega a informação para cobrar você. Então aqui ela registra o que passou, tá? E essa informação ela não é apagada, né? Não se apaga essa informação, né? Enquanto enquanto a parte de cima aqui ela para, né? Você pode ver que se você parar de usar água, tudo aqui fica zerado. Esse relógio aqui fica zerado, esse daqui fica zerado, aqui fica zero também, né? Fica tudo zerado. Mas aqui embaixo não. Essa parte aqui, ela está fazendo um registro. É o que a gente chama de totalização, tá? Ela está fazendo esse registro, esse registro também acaba classificando esse equipamento como um registrador, tá? Então, quando você ouvir falar totalizadores, é isso. São equipamentos que medem aquilo que já passou, né, por ele. Então, a quantidade de água que já passou na sua casa, ali pelo hidrômetro, ele está sendo registrado, né? Então, o seu equipamento tem a função de totalizador ali. E ele pode ser classificado como registrador, o equipamento da sua casa, tanto de água como de luz, tá? De energia elétrica. O transmissor, pessoal, é um equipamento que ele tem um elemento final, elemento primário, tá? O que é esse elemento primário? É um sensor, tá? E ele transmite a informação desse sensor com um sinal padronizado, tá? Então, por exemplo, você tem a gente utiliza, por exemplo, uma resistência, tá? Eu tenho o costume de utilizar uma resistência chamada PT100, tá? O que a resistência vai gerar? Ela vai gerar sinais, né? Por exemplo, essa resistência, esse sensor, né? Esse sensor resistivo, ele altera a sua resistência, né? Varia a resistência conforme a temperatura, tá? Varia a resistência conforme a temperatura. Só que acontece, se você pegar um multímetro, por exemplo, for medir essa resistência, né, você não vai conseguir saber de imediato qual que é a temperatura, né? Então, assim, você ia precisar de uma tabela para isso, né? Então, você está lá medindo a temperatura de um copo de água, né? A água aqui. Quando você pegar para medir em cima do resistor, você vai ler um valor de resistência. 100 ohms, 150 ohms, 90 ohms, 30 ohms. Então, você está lendo resistência, mas você não consegue ver a temperatura.
Então, o que o transmissor faz? O transmissor, ele vai estar ligado, né, com essa resistência, né? Então, esse daqui é o sensor, tá? E aqui é a parte do transmissor. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai ler a resistência, só que ele vai te entregar, pode entregar através de uma tela bonitinha dessa, digital, tá? Ele vai te entregar o valor da temperatura, tá? Então, ele vai fazer a tradução para você, o que é aquele sinal. Ele vai te entregar bonitinho. Então, ele pode ter essa função do indicador. Aqui nesse caso, ó, esse displayzinho aqui, além da função de transmissor, tá? Ele tem a função de indicador também por causa do display, tá? E aí acontece, esse cabinho aqui, ó, por exemplo, um cabo aqui tá ligado ao sensor. E esse outro cabo é o que transmite o sinal. Então vai transmitir um sinal padronizado, tá? Transmite sinal. Então, por exemplo, você relaciona que 0 graus vai ser enviado um sinal de 4 mA. Uns 4 mA é sinal de corrente. Então você configura seu transmissor para isso. E 100 graus vai ser um sinal de 20 mA. Ok? Ou seja, o 4 e o 20 é um sinal padronizado. Tá? Um sinal padronizado. E você configurou o seu transmissor para fazer isso. Né? Então, quando ele medir 0 graus, ele vai enviar aqui através do cabo um sinal de 4 mA, sinal de corrente. E quando ele medir 100 graus do sensor, ele vai mandar um sinal de 20 mA. Tá? Então, a sua informação vai variar entre 4 a 20 mA. Tá? Seu transmissor vai estar trabalhando. Então, ele pega o sinal do sensor, ele interpreta esse sinal e transmite à distância para um equipamento que queira utilizar essa informação. Tá? Basicamente é isso. Okay? E aí, como ele tem um display, esse cara tem display, ele é um transmissor e também ele é um indicador. Tá? Ele tem as duas funções, no caso, dessas classes que a gente tá vendo aí. Tá? Ah, beleza. A gente também tem o transdutor, tá? O transdutor, pessoal, a diferença dele para o transmissor é que o transdutor trabalha com sinais padronizados, tá? Ou seja, por exemplo, esse cara aqui, ó, um conversor de corrente para pressão, tá? Então entra, por exemplo, sinal padronizado de corrente de 4 a 20 mA, que é comum trabalhar com esse valor no mercado, e sai um sinal padronizado de pressão de 3 a 15 PSI, por exemplo. Aqui no caso é a pressão, né? Então entrou corrente, saiu o sinal padronizado. Então conversor, a diferença de transmissor controlador diferença de transmissor para transdutor é essa, né? O transdutor trabalha com sinais padronizados, ok? É isso, tá? Aqui a gente fala sobre o controlador. O controlador é o coração de SCR, né? Em que é um equipamento que recebe informação do transmissor, né? Ele recebe do transmissor. Por quê? Porque o transmissor ele está medindo a PV, ó. Está medindo a PV. E aí você tem a opção aqui no transmissor, no controlador, de setar o valor desejado, set point. Né? Qual que é o valor desejado? Tá? E aí ele emite um sinal de correção. Né? Então o que acontece o controlador? O controlador faz a comparação desses dois, compara, gera um sinal de correção e ele emite, né, sinal de correção para o elemento final de controle.
tá? Ele emite sinal de correção para o elemento final de controle, tá? Basicamente é isso. Então, normalmente ele pode receber tanto do transmissor como do transdutor, tá? Mas ele vai receber sempre sinais padronizados, o controlador. Então, ele vai receber a PV, que vai vir de um dos dois equipamentos, vai comparar com aquilo que você setou e vai emitir um sinal de correção, que pode ser um sinal de corrente, pode ser um sinal de tensão, pode ser um sinal de rede, tá? Depende da tecnologia do equipamento, tá? E a última classe aqui de equipamento é elemento final de controle, pessoal, tá? É um instrumento que modifica diretamente o valor da variável manipulada, tá? De uma malha de controle. Então, nesse exemplo aqui, ó, se a gente fosse fazer uma ligação prática entre o controlador, se a gente fosse fazer uma ligação prática entre o controlador e o elemento final de controle, tá? O sinal desse cara ia vir aqui, ó. Esse daqui é chamado posicionador, tá? Esse cara aqui que ele faz? Ele recebe, por exemplo, se o seu controlador emitir um sinal de correção, né? Ele emitiu o sinal de correção. Vamos falar que ele emitiu um sinal de correção entre 4 a 20 mA. Ok? Então, esse sinal de correção vai vir aqui para o posicionador, que é um equipamento inteligente. Então, o que ele vai fazer? Conforme a intensidade do sinal, né, que ele recebe, ele vai manipular o ar. Tá? Ele vai manipular o ar que está indo para a sua válvula aqui. Ele manipula o ar, a quantidade de ar, a quantidade de pressão. Então, esse equipamento ele tem uma alimentação de ar, que é o reloginho do meio, tá? Que está mostrando qual que é a pressão de alimentação. E aí ele tem as saídas para manipular aqui a tua válvula. Então, ele vai mandar o ar daqui para o atuador, tá? Para que consiga mexer nessa parte aqui, ó. Né? Porque essa parte aqui que vai no meio da tubulação, né? É a parte da válvula que abre e fecha. Mas para que abre e feche, você acaba manipulando isso daqui com ar, tá? Dentro, para fazer abrir e fechar sua válvula, né? Então a válvula em si é essa parte. Essa parte azul é o atuador. Tá? E aí no caso a variável manipulada seria a vazão do líquido que está passando aqui no meio dessa válvula, né? Ele está através da abertura e fechamento dessa válvula, você está manipulando a vazão se ele tivesse ligado uma tubulação aqui. Tá? Um exemplo de elemento final de controle é a válvula. Você pode ter inversores de frequência, tá? Como elemento final de controle, bombas, tá? Resistências de aquecimento, tá? Resistência de aquecimento. Resistência de aquecimento, bombas, inversor de frequência, é todo exemplo de elemento final de controle, tá? Mais a bomba do que o inversor, porque na verdade o inversor acaba controlando a bomba no final, tá? Mas é isso. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui hoje, né? Já é 9h58 e era até aqui mesmo que eu queria vir, tá com vocês. Vamos lá. Tá perguntando quais as 3 partes da malha fechada, mas tem 4. Não, então, Vitor, deixa eu voltar lá. É o seguinte, cara. Eu acho que quando você falou 4, você viu os 4 blocos, né? Os 4 quadradinhos aqui. Mas aqui, ó, é o processo, né? Então, esse daqui não é um equipamento, né?
Quando eu falei três partes, eu estava me referindo à questão dos equipamentos de medição, né? Então, assim, o processo em si tem vários equipamentos, né? Porque, que nem a gente falou em SR, né? O sistema, ele é formado pelos equipamentos de medição, tá? Mas também é formado por causa que você tem lá o tanque, você tem a tubulação, né? Tudo o resto, incluindo os equipamentos, faz parte do seu processo, né? E eles formam o seu sistema, né? É, mas quando eu estava me referindo às partes para malha fechada, eu estava me referindo aos três equipamentos aqui. Então, são equipamentos da área de instrumentação, tá? Unidade de medição, unidade de controle e elemento final de controle está relacionado com o equipamento, tá? Equipamento de medição da instrumentação. Eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? É... Ok, Duda, obrigado. Mas vai ficar gravado? Eu acho que não vai assistir. Tá, deixa eu ver aqui. Os capítulos no primeiro bimestre, Felipe. É... Cara, vai usar. Deixa eu ver aqui, cara. No índice. O primeiro bimestre, pessoal, eu costumo vir até aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. É o capítulo um inteiro, tá? Capítulo um inteiro. Capítulo um inteiro é o que vai ser trabalhado no primeiro bimestre, tá? Deixa eu ver aqui. Quem perguntou foi o Felipe, né? O Felipe perguntou quais são os capítulos que a gente vai usar no primeiro bimestre. É capítulo um praticamente, tá? No primeiro bimestre. Outra pergunta do Vitor, se vai ser usado para o curso todo. Sim, a apostila vai ser usada para o curso todo, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Tá. Tá. Então, pessoal, postei a atividade, vocês têm uma semana para fazer, tá? Tem um erro na lista sobre as malhas, tá? Questão 6. Questão 6 tem erro, deixa eu dar uma olhada aqui. Quais são as três partes necessárias para uma malha de controle fechada? No caso, quando fala que as três partes, está se referindo, pessoal, a unidade de medição, unidade de controle, unidade e o elemento final de controle, tá? É isso, tá? Não tem erro, não. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Ok, pessoal. Então, por hoje é só, tá? Então, nas disciplinas que eu tenho com vocês aqui no ensino médio, é só fora essa semana na próxima, né? Semana A novamente. E aí fica essa lista de exercício aí. Então, vocês podem ter presença pela participação na aula, porque a aula fica gravada, e presença por causa de fazer atividade, tá? Então, faça no caderno com a sua letra, tá? E, e é isso, tá? Ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima, né? Valeu, gente. Obrigado, pessoal.
Encerrar aqui. Opa.